Queridos irmãos, boa noite. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo de número 1 ao 3. Efésios 4, versículo de 1 ao 3. Acompanhe com alegria, com reverência e com fé a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Oremos. Pai querido, nós estamos agora diante da Tua palavra. A Tua igreja está aqui reunida para ouvir o Senhor. Esse Teu servo pede que o Senhor o use com graça e misericórdia para falar ao Teu povo. E que o Senhor ilumine o entendimento, ilumine o coração, a vida do Teu povo nesta noite, para que o entendimento do texto que será exposto seja completo. E que o Senhor também dê poder para esse mesmo povo, a fim de que ele possa viver aquilo que o Senhor chama a viver. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Uma certa vez, um amigo meu comprou uma casa, a casa dos seus sonhos. Depois de 19 anos, morando de aluguel, ele finalmente conseguiu juntar dinheiro para comprar a casa que tanto desejava. Era uma casa espaçosa. Uma casa suficientemente grande para abrigar uma família de 4 pessoas. O preço foi bom, era uma casa longe do trânsito pesado de Brasília, e ela estava em boas condições, em uma propriedade, um terreno de 770 metros quadrados. Mas havia um detalhe: um gramado enorme, um mato enorme para que ele pudesse cuidar. E aquele gramado, aquele mato, era um amontoado, na verdade, de ervas daninhas. Na verdade, ele descobriu com o tempo que era um terreno onde alguns animais se encontravam ali. E naquele mato ele descobriu, durante algum tempo, que precisava fazer alguma coisa ali. Ele percebeu que precisava fazer alguma coisa para poder aproveitar aquele terreno. Então, o que ele fez? Ele despejou um caminhão de terra sobre o terreno, ele fertilizou, espalhou cal, arou e voltou a plantar sementes. Mas antes de todo esse trabalho, ele precisava fazer um trabalho árduo e difícil. Ele precisava tirar o mato. Ele precisava retirar e arrancar todo aquele mato, caso contrário, as ervas daninhas que estavam naquele mato iriam crescer por baixo da plantação que ele colocasse ali depois. Os nossos conflitos pessoais são como um mato. O nosso desejo sempre é ter relacionamentos marcados por confiança, marcados por alegria, marcados por honestidade. Mas com o tempo nós vamos descobrindo que há certos conflitos não resolvidos que estão debaixo da terra, que foram encobertos por um pouco de terra, mas que eles logo passam por cima daquela terra e se expressam. Na verdade, poucas doenças nos afligem mais ou pouco mais do que conflitos. Seja conflito em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. Em todos os relacionamentos acontecem conflitos. E eles acontecem principalmente nos relacionamentos mais íntimos de nossas vidas, em especial em nossos casamentos. Portanto, hoje eu gostaria de falar sobre conflitos. Nós temos falado esses últimos dias sobre conflitos, e eu gostaria de encerrar hoje falando também sobre conflito. Mas eu quero falar hoje sobre como é que tem que ser o caráter daquela pessoa que é um pacificador. Quais são as características daquela pessoa que se predispõe, que se organiza para poder resolver um conflito, para poder mediar um conflito. Nós vamos ver hoje que, à medida que essas características que estão ditas aqui em Efésios estiverem presentes em nossas vidas, nós seremos bons em resolver conflitos. À medida que você tem as atitudes opostas às ditas aqui, à medida que você tem orgulho,
ira, impaciência, intolerância, você vai ter muita dificuldade em resolver conflitos. Portanto, nós vimos nesses dias que nós devemos nos esforçar para resolver conflitos. Isso é uma ordem do Evangelho, é uma ordem das Escrituras. Ou seja, nós devemos buscar nos dar bem com outras pessoas, em especial com os nossos irmãos em Cristo. E as qualidades aqui que eu vou apontar hoje, que nós vamos ver hoje, são pré-requisitos de um pacificador. São características de um pacificador e pré-requisitos para resolvermos o conflito. Pré-requisitos para podermos lidar com o conflito. Portanto, o tema que nós vamos trabalhar nesta noite é: para você resolver um conflito, é necessário que você se revista do caráter de Cristo. Para você resolver um conflito, é necessário que você se revista de um caráter de Cristo. E o primeiro ponto da mensagem que nós vamos falar hoje a vocês é: para você resolver um conflito, você precisa ser humilde. Para você resolver um conflito, você precisa ser humilde. Acompanhe aí comigo o texto. No versículo 1 e início do versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade. Nós temos aqui o apóstolo Paulo preso. Nós temos o apóstolo Paulo preso em Roma. E nessa sua prisão, então, ele escreve para algumas igrejas, dentre essas igrejas, a igreja de Éfeso. E, no geral, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, as cartas pastorais de Paulo, elas têm um propósito de corrigir algum problema que está acontecendo na igreja. Nós vemos isso em 1 e 2 Coríntios, nós vemos isso em Filipenses, nós vemos isso em Gálatas. A proposta é corrigir algum problema, com exceção da carta aos Efésios. Não há na carta aos Efésios o apontamento de um problema que motivasse Paulo a escrever essa carta. Pelo contrário, há só elogios para essa igreja. Paulo elogia a fé e o amor dessa igreja. Uma igreja que começou em um momento complicado, com Paulo sendo expulso da cidade de Éfeso, porque conforme as pessoas iam se convertendo, a adoração à deusa da cidade, a adoração à deusa Diana da cidade, e o comércio que girava em torno dessa adoração ia se desfazendo, e isso foi revoltando algumas pessoas, então eles expulsam Paulo da cidade. É uma igreja que começa numa situação difícil, de perseguição complicada, mas é uma igreja que floresce, que prospera. E agora Paulo, preso, ele escreve a carta para essa igreja onde só há elogios. David Paulson fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim: se você não sabe por onde começar um aconselhamento, comece por Efésios. Efésios fala praticamente de tudo. É uma carta que vai falar de temas profundamente teológicos, vai falar de temas relacionais, vai falar da vida cristã no geral. E no texto que nos versículos que nós lemos agora, o apóstolo Paulo ele vai falar: olha, eu prisioneiro, ou seja, estou preso, eu rogo a vocês que andei de modo digno da vocação. A ideia do andar aqui é que vocês vivam da maneira para que foram chamados a viver. Nós lemos hoje de manhã um trecho da carta aos Colossenses, onde fala que nós devemos nos revestir de algumas qualidades de Cristo. Paulo, na verdade, está falando isso aqui novamente. Essas qualidades que nós vimos aqui são qualidades do Senhor Jesus Cristo, a começar da humildade. No entanto, sabe qual é a atitude que eu mais vejo nos aconselhamentos? Orgulho, que é o contrário da humildade. O orgulho é o pecado que mais atrapalha a ideia de resolução de conflitos. Pessoas orgulhosas vão ter grande dificuldade em resolver conflitos. Então, dessas características aqui, eu vejo a humildade como a base de todas elas, como grande alicerce dessas características, a fim de que nós possamos, de fato, lidar com o conflito. Veja bem, no versículo 3, ele fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo fala assim: olha, vocês precisam ter essas características, a começar da humildade, para que haja um esforço diligente, árduo, a fim de que vocês possam ter paz. A paz não haverá se nós ficarmos esperando que ela venha. Precisa haver esforço, e esse esforço começa com um coração humilde. A maioria dos conflitos tem a ver com o pecado de alguém. Uma das partes pecou, ambas pecaram, há algum pecado envolvido nisso aí. Enquanto a parte que pecou não reconhece o seu pecado, não tem como resolver o conflito. Até que a pessoa confesse, renuncie, peça perdão, não há como resolver o conflito. Agora tem uma questão: para que a pessoa faça isso, isso demanda humildade. Ela precisa ser humilde ao reconhecer o seu pecado.
Ela precisa ser humilde ao perceber a sua contribuição para o conflito. Mas o orgulhoso é lento em enxergar o próprio pecado. O orgulhoso é lento em reconhecer que pecou e ele, com facilidade, ele justifica as suas falhas. O orgulhoso não considera a impiedade do seu próprio coração. Pelo contrário, ele se justifica. O humilde não. O humilde reconhece o grande pecador. E o orgulhoso é cego para o próprio pecado. O orgulho funciona em nós mais ou menos como o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, o que ele faz? Ele entra no organismo e faz com que o sistema do nosso corpo, que é autoimune, não reconheça os ataques que estão vindo de fora dele. Então ele não consegue se proteger, porque ele não reconhece que está entrando um ataque nesse organismo, para então ele enviar uma defesa contra aquele ataque. E é como se esse vírus da AIDS é como se fosse uma catarata nos olhos. Ou seja, o sistema imunológico não consegue enxergar que está sendo atacado. O pecado do orgulho é a AIDS da alma. O orgulho nos cega para todos os pecados. Por isso o orgulho odeia ser confrontado. Por isso o orgulhoso justifica os seus pecados. Ele impede que você se arrependa dos seus pecados. Ele te engana. E muitas vezes o orgulho faz com que você ache que está bem. É um pecado profundamente enraizado em nossos corações. O orgulhoso se autopreserva. Ele se protege. Ele não gosta de alguma maneira ser descoberto. Portanto, é mais difícil se matar a raiz do orgulho do que em geral outros pecados. Porque o orgulho se cega para o próprio orgulho. O orgulhoso não consegue enxergar que é orgulhoso. Portanto, ele não tem como confessar às vezes porque ele não se percebe. Até mesmo quando o pecador reconhece todas as evidências de orgulho nos outros, ele não consegue reconhecer em si próprio. Quando ele percebe que o outro despreza a repreensão, ele acha isso errado, ele entende que isso não é bom, mas ele não consegue perceber que ele mesmo despreza a repreensão. Mesmo quando o pecador cospe o veneno do orgulho contra quem o corrige, ele não percebe que é orgulhoso. E esse veneno vai matando-o por dentro, vai contaminando e contamina todos os seus sentidos. Eu gostaria de falar então sobre algumas manifestações do orgulho, algumas maneiras pelas quais nós podemos perceber. Já que eu concordo que é difícil para nós percebermos o orgulho, e todos nós lutamos contra ele no coração, eu quero dar algumas orientações práticas de como nós podemos perceber isso. Geralmente, o orgulhoso, o que ele faz? Ele parte para a defesa. Ele transfere culpa, ele justifica o que faz, ele se ira quando de alguma maneira é repreendido. Então, quando ele percebe a repreensão, e grande parte das vezes a repreensão é correta, o orgulho faz com que aquela pessoa odeie a repreensão. Então, o pensamento de alguém que me enxerga como pecador, cria no orgulhoso uma certa vergonha de se autorrevelar. E aí ele se ira. E ele se esquiva da repreensão. Um outro sinal de orgulho é a impaciência. Pessoas orgulhosas geralmente ficam impacientes quando, por exemplo, suas falas são interrompidas, ou quando eles são de alguma maneira repreendidos em público. Ao invés de receber com gratidão, o orgulhoso odeia a repreensão e se coloca contra quem o repreendeu. Provérbios nos fala uma coisa bem interessante sobre isso. Diz assim: como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. O humilde aceita a repreensão. O humilde tem um ouvido atento para a repreensão. O humilde, a repreensão é como se fosse brinco de ouro e ornamentação de ouro fino. Mas ao invés de aceitar essa repreensão, o orgulhoso enxerga isso como algo que vai danificá-lo, algo que vai maculá-lo, algo que vai torná-lo menos atraente às outras pessoas. E se isso acontecer em público, parece que alguém está colocando sal nas feridas do orgulhoso. Se você é humilde de fato, você vai reconhecer os efeitos do pecado na sua mente. Você vai ter consciência que não sabe de tudo. Você vai ter consciência de que é ignorante para algumas coisas. Você vai ter consciência que às vezes as pessoas podem estar certas quando falarem de um pecado seu. Você vai ter consciência que às vezes muitas pessoas falando de uma característica sua, provavelmente elas estarão certas.
Você vai ter consciência que é possível você julgar errado, que é possível você se analisar errado e que é possível você se entender errado. O humilde entende que por causa do pecado, todo o seu ser está em desordem. Até o seu senso de humor fica em desordem. A pessoa humilde, então, entende que pode cometer erros. E quando ela é de alguma maneira advertida, de alguma maneira repreendida, de alguma maneira confrontada, ela pensa, será que a pessoa está certa? Eu vou sinceramente orar para eu mesmo perceber isso. Porque o orgulhoso não vai nem querer orar. Ele nem vai levar em conta a possibilidade das pessoas estarem certas. Uma outra característica do orgulhoso é que o orgulhoso tem uma sensibilidade aguçada para a repreensão. Ele age de forma exagerada. Qualquer pequena palavra, qualquer pequena repreensão, qualquer pequeno comentário, qualquer pequena alfinetada parece uma facada para ele. Se você se ofende facilmente, isso é uma boa indicação de que isso pode ser um orgulho no seu coração. De que o seu coração talvez esteja tomado pelo orgulho. Se você é muito sensível à correção, se você é muito sensível e reage de forma muito desproporcional quando alguém de alguma maneira aponta uma fraqueza ou um pecado seu, isso pode ser um bom sinal de que você é orgulhoso. Até crítica construtiva, o orgulhoso tem dificuldade em lidar com ela. Até críticas que avisam melhorá-lo, ele tem dificuldade em lidar com ela. Por quê? Porque ele olha para qualquer tipo de crítica, seja ela construtiva ou negativa, para qualquer uma delas como um ataque à sua reputação, como um ataque à sua imagem, como um ataque à sua aparência. Portanto, em vez de ver isso como um momento de crescimento, ele entende isso apenas como uma forma de rebaixá-lo. Nós então temos nas Escrituras algumas ordens, nós vimos isso durante o curso todo, para repreender os irmãos em amor. Que a repreensão amorosa é uma expressão de amor, mas o orgulhoso, ele terá como inimigo aquele que o repreende. O orgulhoso, ele ao invés de ser como sábio, como humilde, que ama a repreensão, ele vai fugir da repreensão. O que mais nós podemos entender como relação ao orgulho? O orgulhoso, ele deseja se exaltar acima e além da proporção que Deus designou para ele. Ele deseja se exaltar acima e além da proporção que Deus designou para ele. Lembra o que aconteceu com Satanás? Foi exatamente isso. Ele queria ser exaltado acima e além da proporção que Deus havia dado a ele. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Foi exatamente isso. Eles queriam ser iguais a Deus, serem exaltados e colocados acima e além da proporção que Deus havia dado a eles. Lembra o que aconteceu com Ananias e Safira? Eles queriam, diante da igreja, serem vistos como acima e além daquilo que eles realmente eram. Satanás foi expulso do céu. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ananias e Safira foram expulsos da igreja. Orgulhosos são assim. Muitas vezes, só conseguem perceber o próprio orgulho quando são expulsos de algum lugar. Já a humildade é a vontade e o desejo de que os outros não pensem de nós, não falem de nós, não nos trate como maiores, como mais sábios ou como melhores do que somos. A humildade, ela reconhece exatamente quem eu sou. E ela não espera do outro um tratamento além disso. Podemos estar contentes porque Jesus sempre está conosco. E o apóstolo Paulo teve o desejo de aprender e regular o seu nível de desejo de acordo com a condição que Deus o colocou. Ele fala isso claramente para a gente em Filipenses. Ele fala, olha, eu posso viver quando eu tenho muito, quando eu tenho pouco, na alegria, na doença e na saúde. Eu posso viver bem em todos os momentos porque eu estou contente, eu estou alegre com aquilo que Deus tem me dado. Porque eu vivo na condição do que Deus tem me dado. Portanto, para que nós possamos, de fato, resolver conflitos, o primeiro passo, nós precisamos ser humildes. E a pergunta que eu te faço nesta noite é, você quer que as pessoas te vejam acima e além daquilo que Deus te fez e te chama? Você tem dificuldade com a repreensão? Você tem dificuldade com as críticas, sejam elas construtivas ou negativas?
Será que tem algum pecado em você, ou alguma fraqueza em você, que todas as pessoas comentam, que várias pessoas comentam, e que você não consegue perceber e você não concorda? Toma cuidado, que assim como a AIDS mata, o orgulho mata. E Deus nos chama nessa noite para sermos humildes como Cristo foi. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deixa a glória, a majestade do céu, vem ao mundo, se humilha para lavar os pés de pecadores, como eu e como você. Para ser açoitado no lugar de pecadores, como eu e como você. Para ser zombado, humilhado no lugar de pecadores, como eu e você. Que sejamos humildes como nosso Senhor o é. Mas o que mais que o apóstolo aqui nos orienta? Então nós temos agora a segunda característica de um pacificador. Para você resolver um conflito, você precisa ser manso. Para você resolver um conflito, você precisa ser manso. Ele diz aqui no versículo 2, vou repetir o versículo 1 e uma parte do 2. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com mansidão. Nós somos chamados para sermos mansos. Essa é a vocação que nós temos. E é assim que nós devemos viver ou andar. No original grego, essa palavra aqui tem a ver com humildade. Ela tem uma relação muito próxima da palavra anterior, que é humildade, que é a capacidade de não irar-se, especialmente em meio a um conflito. De vez em quando, todos nós temos que tomar a iniciativa de resolver o conflito. E o manso, ele não se exaspera, ele não se ira, ele não fica raivoso, ele não fica nervoso no meio de um conflito. A força do manso é para dentro. Ele lida com suas emoções conflitantes dentro de si e não as exaspera no meio de um conflito. Quando o cristão começa a mostrar um padrão de pecado, como se estivesse preso dentro de um buraco, nós temos de restaurar. Nós temos em Gálatas 6:1 a ordem para restaurar. Mas o texto fala que nós devemos fazer isso com brandura, ou seja, com espírito de mansidão. Então, mansidão tem profunda ligação com humildade. E agora, imagine-se só. Imagina que você vira para um amigo seu e fala assim, olha, eu não consegui chegar no horário naquela reunião, porque eu peguei um trânsito extremamente complicado, eu fiquei preso no trânsito e cheguei atrasado e estou muito chateado porque cheguei atrasado na reunião. Imagina que seu amigo vira para você e fala assim, mas também, hein, você é meio preguiçoso, né? Devia ter acordado mais cedo. Por que você não olhou no Waze e pegou um caminho paralelo, um outro caminho para que você pudesse pegar menos trânsito? Você tem que se precaver, você precisa ser mais antenado, você precisa ser mais esperto. Não deixa a preguiça tomar conta do seu coração. Esse tipo de confrontação, ela fala mais do problema do que da pessoa. Esse tipo de confrontação tira mais esperança do que dá esperança. Não é essa a confrontação para a qual a Bíblia nos chama. Não é essa a confrontação do manso. Isso é antibíblico, fazer esse tipo de confrontação. Esse tipo de confrontação decepciona, desanima, enfraquece as pessoas. Portanto, a mansidão não comunica uma atitude em que você se acha mais santo do que outra pessoa. O manso, quando confronta, ele não confronta se percebendo ou se achando melhor do que aquele que é confrontado. Ele não se coloca numa situação de superioridade para com aquele que ele está confrontando, repreendendo ou conversando. E essa é a ideia, a essência da palavra. Ou seja, o manso admite certa fragilidade presente em si mesmo, enquanto ele está restaurando o outro. Porque pensa bem, se você entende que a luta do seu irmão também é uma luta do seu coração, se você entende que assim como seu irmão você também é pecador, se você entende que assim como seu irmão você também tem fragilidades, por que você vai repreendê-lo se sentindo melhor do que ele? O manso entende isso, e o manso faz isso, mas você está vendo que tem que ter relação com humildade? Porque se eu não for humilde, eu não vou me considerar frágil. Se eu não for humilde, eu não vou considerar-me pecador também. Se eu não for humilde, eu não vou entender que eu tenho lutas semelhantes às do meu irmão. E, portanto, não conseguirei confrontá-lo em amor. Muitas vezes eu digo aos meus aconselhados, as coisas que eu estou falando aqui para você hoje, eu tive que falar para mim mesmo na semana passada.
Na verdade, a ideia aqui é de um mendigo falando para outro mendigo. É de um pecador falando com o outro. A nossa luta não é um contra o outro. A nossa luta é nós dois contra o pecado, o seu e o meu. Meus irmãos, nos aconselhamentos que nós fazemos, não é só quem é aconselhado que é trabalhado, o conselheiro também é. O Espírito Santo não está transformando só o que é aconselhado, o Espírito Santo também está transformando quem aconselha. Porque ambos são pecadores caminhando para a glória de Deus. Portanto, o manso controla a ira, o manso mantém a calma. De todas as emoções presentes na Bíblia, a ira é que mais aparece. Ela aparece mais de 500 vezes na Bíblia. E se incluir todas as vezes que Deus se ira, nós temos mais de 1000 referências à palavra ira nas Escrituras. Então, a Bíblia deixa claro para a gente que a ira é uma questão, é um sentimento, é uma reação, é uma atitude que nós temos que lidar com ela. Talvez tirando o orgulho, o egoísmo, a ira seja o pecado número 1 contra o qual lidamos. Portanto, ser manso tem uma ligação muito estreita com lidar com a ira. E eu quero te dar algumas orientações sobre a questão, então, da mansidão nessa relação com a ira. A primeira delas é que a mansidão vai nos dar a habilidade de distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. Ela vai me dar essa condição de saber quando que a minha ira é justa e quando que minha ira é pecaminosa. Todas as emoções que Deus nos deu, elas têm o poder de fazer o bem e o mal. Com a ira não é diferente. Você pergunta, mas todas as emoções, o ódio também? Os ciúmes também? Sim. Deus não quer que a gente odeie o pecado? O apóstolo Paulo fala, quando ele está se referindo à igreja de Corinto, que ele tem zelo, ele tem ciúmes da igreja, que ele tem medo de que ela entregue o coração a outro Deus. O próprio Tiago, na sua carta, no capítulo 4, Deus fala que zela pelos seus, tem um espírito zeloso para com os seus, ou seja, o espírito, entre aspas, ciumento, que quer fidelidade. Portanto, assim como o ódio, que é uma emoção que pode ser usada para o bem e para o mal, assim como o ciúmes, que pode ser usado para o bem e para o mal, a ira não é diferente. Então, a ira, existe as Escrituras vão nos mostrar que é uma categoria de ira santa e uma categoria de ira pecaminosa. E aí, o manso ele vai saber distinguir entre as duas. Por exemplo, em Efésios 4:26, nós temos o seguinte versículo que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos. Devemos nos irar sim em certas circunstâncias. Se você não se ira em algumas circunstâncias, talvez isso seja uma evidência de que há algo errado em você. Se você não se ira quando vê crianças sendo molestadas, talvez isso mostre que há alguma coisa errada em você. Se você não se ira quando vê um mal crescendo, quando o mal está, de alguma maneira, ganhando vulto e prejudicando pessoas, talvez já haja alguma coisa errada com você. A ira justa de Deus, ela se ira quando se depara com pecado. E nós, como filhos de Deus, deveríamos nos irar quando o reino de Deus é afrontado, quando os valores do reino de Deus são afrontados, e quando, de alguma maneira, o pecado machuca, magoa, fere ou causa males a alguma pessoa. Agora tem uma questão. A ira santa, ela reage de forma piedosa. A ira santa não paga o mal com o mal. A ira santa não busca vingança, porque entende que a vingança pertence ao Senhor. A ira santa se expressa em atitudes piedosas, mesmo sendo um calor que há dentro da gente. Mas o mesmo apóstolo, no versículo 31 do capítulo 4 de Efésios, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ou seja, ele nos aponta 3 aspectos da ira pecaminosa que nós devemos evitar. O manso vai saber discernir. Quando que eu posso me irar de forma santa, imitando a ira de Deus, e quando a minha ira é pecaminosa, eu devo controlá-la. Eu não devo expressá-la e devo confessá-la como um pecado. A pessoa madura vai discernir entre as duas. Então, o que a ira justa propõe? A ira justa acontece quando Deus não obtém o que Ele deseja. Deus e sua vontade são transgredidas. Quando nos iramos quando alguém peca, Deus não está recebendo o que Ele quer receber. Quando
alguém peca, Deus não está sendo glorificado como Ele deve ser glorificado. Portanto, a ira santa indica, há um Senhor, e o meu Senhor está sendo afrontado. O meu Senhor não está sendo honrado nem glorificado nesse momento. A ira santa, ela se expressa da maneira correta, ela se expressa na oração, ela se expressa na confrontação amorosa. A ira é uma energia que me faz agir. E ela se expressa, só que esse agir tem que ser um agir debaixo da vontade de Deus. O manso vai saber expressar a sua ira de uma maneira piedosa e com a motivação correta, ou seja, quando Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus forem ofendidos. Já a ira pecaminosa acontece quando não obtemos o que nós desejamos, quando a nossa vontade é transgredida. E isso indica, então, que nós estamos colocando um outro Senhor sobre a nossa própria vida, que não é o nosso Deus. Portanto, a mansidão não é permitir que qualquer desejo, não permite, aliás, que qualquer desejo se torne enraizado no meu coração, se aprofunde a ponto de se transformar numa ira pecaminosa. O autor Tiago, no capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele vai dizer isso. Olha, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde procedem isso? E ele responde, ele fala, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Vocês cobiçam, não têm, matam, invejam e não têm nada. Tiago está falando assim, olha, a ira de vocês, essa ira pecaminosa está vindo porque há desejos no coração de vocês não satisfeitos e por isso vocês estão se irando. O manso não vai extravasar essa ira. O manso, quando essa ira começar a dar o calor no seu coração, ele vai confessar a Deus, vai entender que é um pecado e não vai permitir que ela se apodere do seu ser. O que mais a palavra vai nos dizer aqui sobre a mansidão? O que nós podemos falar sobre a mansidão? Portanto, a mansidão vai controlar a ira a tal ponto que ela seja usada somente contra aquelas coisas que Deus quer destruir e não contra as coisas que eu quero destruir. Portanto, quando alguém peca, o que tem que ser destruído? A pessoa? Não, o pecado. Eu vou confrontar o pecado daquela pessoa. Eu vou entender que aquele pecado está tomando conta do ser daquela pessoa e que eu, junto com aquela pessoa, precisamos lutar contra aquele pecado. O que mais aqui o texto vai nos dizer, então, sobre uma característica de um pacificador? Continue comigo no versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fossem chamados com longanimidade. Para você, terceiro ponto, então, da nossa mensagem de hoje é, para você resolver um conflito, você precisa ser longânimo, que é a mesma coisa de paciente. Para resolver o conflito, você precisa ser paciente. Como a paciência afeta a resolução de conflitos? Até que ponto a sua impaciência tem atrapalhado a sua capacidade de resolver conflitos? Nós vamos ver que paciência na Bíblia e perseverança são palavras que andam muito juntas. E geralmente nós não ouvimos falar muito de perseverança, a não ser quando se refere, por exemplo, a um esporte, que nós falamos, aquela pessoa perseverou em treinar até ganhar uma medalha olímpica. Aquele atleta perseverou em continuar jogando futebol. Mas é difícil a gente ouvir essa palavra perseverança aplicada a outras áreas da vida. Mas a Bíblia vai falar muito sobre perseverança como uma prima da paciência. Embora elas sejam usadas de maneira intercambiável no Novo Testamento, a palavra perseverança vai ser um pouquinho diferente da palavra paciência. A perseverança, na verdade, vem de um termo militar que dá a ideia de suportar o sofrimento. Mas a palavra paciência, ela vai ser também de suportar, mas não é tanto uma circunstância, um sofrimento, mas suportar o pecado de alguém. Então a paciência tem a ver com relacionamentos, a perseverança tem a ver com circunstâncias. E quando ele está dizendo aqui longanimidade ou paciência, ele está nos dizendo, olha, vocês terão pessoas difíceis na vida de vocês. Deus colocará pessoas complicadas. Deus vai colocar algumas mais fáceis para aliviar a sua barra, para não ficar a coisa tão complicada. Mas Ele vai colocar algumas pessoas difíceis na sua vida. E você precisa ser longânimo, paciente com essas pessoas.
E são com essas pessoas que provavelmente você terá algum conflito. Portanto, vamos pensar um pouquinho melhor sobre o que é esse ser paciente. A paciência, então, vai ter relação com, no sentido da perseverança, vai ter relação com aceitar uma situação ou uma pessoa difícil sem acusar Deus ou sem dar um prazo para Deus resolver aquele problema ou aquele conflito. Então, a paciência tem a ver com, eu vou entender que essa pessoa colocada na minha vida ou essa circunstância na qual eu estou tem um propósito por trás dela para que isso esteja acontecendo, e eu não vou dar um prazo para Deus para que isso aconteça, e nem vou ficar acusando Deus de estar fazendo mal contra mim. Nós sabemos que a nossa vida está repleta de tribulações, e nós teremos invariavelmente que lidar com pessoas difíceis. O apóstolo Pedro, mesmo em sua carta, ele falou, olha, não estranhe quando a igreja passar por um fogo que vai prová-la. Jesus falou que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo diante dessas aflições, porque ele venceu o mundo. O próprio Jó, quando nós olhamos a sua carta, ele fala que ele era um homem nascido para a tribulação. E ele fala que as tribulações são como, elas funcionam como faíscas que voam para cima. Portanto, nós teremos tribulações, nós teremos pessoas difíceis, que serão uma forma de tribulação também em nossas vidas. Mas sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que, em geral, os crentes lidam melhor com as grandes tribulações do que com as mini-tribulações. Muitos crentes lidam melhor com os grandes momentos difíceis de sua vida do que com os mini momentos difíceis de sua vida. Tem crente que supera, que passa com perseverança e paciência pela perda de uma pessoa que ama muito, por uma crise financeira, por uma enfermidade, mas não consegue passar sem pecar no trânsito complicado. Mas toda vez que pega um trânsito, peca. Todas as vezes que o filho de alguma maneira fala uma coisa que o desonra, peca. Todas as vezes que o cônjuge não atende o seu desejo, peca. Nós temos que ficar atentos para as mini-tribulações do dia a dia. E a pergunta que eu te faço nessa noite é, você é paciente com as mini-tribulações? Com as questões do dia a dia, com as pessoas do dia a dia, com as pessoas com quem corriqueiramente você se relaciona? Sabe aquele momento em que você está saindo de casa, atrasado para ir ao culto, e alguém da família esquece alguma coisa e tem que buscar, e aí isso te faz chegar atrasado no culto? Como é que você passa por essa mini tribulação? Você passa com paciência? Você é paciente com aquele que esqueceu? Você é paciente com o que está acontecendo naquele momento? Geralmente, nesses momentos, nós somos reprovados e nós ficamos impacientes. O próprio Tiago, no capítulo 5, versículo 11, ele diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Mais um texto em que é ligado perseverança com paciência. Elas geralmente caminham juntas nas Escrituras. Agora vamos nos lembrar um pouquinho de Jó. Jó era o quê? No começo do capítulo 1 diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que elogio maravilhoso! Quantos de nós não gostaríamos de ser elogiados assim por Deus? No final do capítulo 1 de Jó, nós temos a seguinte cena. Jó se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça, senta-se na terra e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, o texto diz o seguinte: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você interpreta as suas provações da maneira que Jó interpretou? Você interpreta as suas provações como sendo a ação de um Deus que tem compaixão e misericórdia? Você enxerga a vida como Jó estava enxergando naquele momento? Pensa bem, até então Jó teve uma vida extremamente abençoada. Muitas vezes nós maldizemos a Deus e nos tornamos impacientes por causa de um momento da nossa vida, mas nós esquecemos de olhar para o todo da nossa vida. A grande parte dela, muitas vezes, nós somos abençoados.
Nós somos cuidados, nós não passamos por tribulações ou provações grandes ou situações mais complicadas. Mas no momento que passamos por uma, nós interpretamos toda a nossa vida por aquele momento que estamos passando. Jó não fez isso. Jó entendia que aquele era no momento da sua vida e que Deus não deixou de ser Deus. Mas, apesar disso, lembra que Jó teve um momento depois bem complicado? Satanás, em sua astúcia, vira para Deus e fala: ok, você tirou a família dele, os filhos, você tirou os bens dele, a riqueza dele, agora toca na saúde dele e veremos se ele vai continuar sendo fiel ao Senhor, se ele vai continuar confiando no Senhor. E nós vemos exatamente que é nesse momento em que Jó começa, quando o corpo dele é tocado, a sua saúde física é tocada, Jó começa a levantar questionamentos para Deus. E é um momento de maior crise de Jó. Até que chega Eliú, um conselheiro sábio, e corrige o pensamento de Jó, mostrando para Jó que Deus continuava sendo o Senhor e soberano. Geralmente, quando nós somos tocados em nossa saúde, quando nós somos tocados no nosso ser, são os momentos que mais esperneamos. São os momentos em que mais nos iramos, mais nos exasperamos, que mais temos dificuldade de lidar com o conflito. Portanto, a palavra paciência, a palavra perseverança, é bastante usada nas Escrituras para relação com pessoas e relação o momento que você passa por situações difíceis. E eu queria dizer algo especialmente para os líderes. Vocês devem ser especialmente pacientes por causa do chamado que têm. Vocês terão que lidar com pessoas difíceis. Vocês terão que lidar com pessoas que serão lentas em superar o seu pecado. Vocês terão que lidar com pessoas rebeldes. Vocês terão que lidar com pessoas desanimadas. Vocês terão que lidar com pessoas fracas. E precisam ser pacientes para isso. O bom seria se toda pessoa viesse na primeira sessão de aconselhamento e já saísse resolvido o problema. Mas nós sabemos que não é assim que acontece. Que as pessoas não funcionam assim, elas não mudam assim. Por isso precisamos de paciência. Algumas atitudes que são claras atitudes de demonstração de impaciência. Por exemplo, quando você está no meio de um conflito e você tenta resolver o conflito e você está vendo que ele não está sendo resolvido, você tem indisposição de avançar naquele relacionamento. Pessoas impacientes desistem fácil de um relacionamento. O que mais? Pessoas impacientes pressionam, fazem exigências, querem que o outro mude de acordo com a sua agenda e não de acordo com a agenda de Deus. Imagina só se Deus vira para você e fala assim: olha, eu te dou um prazo de 1 semana para que você mude. Se em 1 semana você não mudar, eu desisto de você. Nenhum de nós estaria aqui. Todos nós já teríamos sido abandonados. Deus é paciente, Deus é longânimo conosco, e Ele nos chama a ser o mesmo. Como Cristo foi paciente com os seus discípulos. Você lembra daquela vez que Jesus cura aquele leproso? O Evangelho de Marcos nos mostra essa história. Jesus cura um leproso, o texto fala assim: Jesus o advertiu veementemente que não contasse a ninguém o que havia feito. O que o leproso faz? Primeira coisa que ele faz é sair contando para todo mundo. A primeira atitude do leproso ao ser curado por Jesus Cristo é desobedecer Jesus. E qual é o resultado disso? O texto bíblico fala que no começo da história o leproso estava fora da cidade, porque eles não poderiam coabitar com as demais pessoas, eles ficaram fora da cidade, e Jesus vem para a cidade. O texto termina dizendo: olha, as multidões estavam tão em cima de Jesus, por causa da cura que foi espalhada, que Jesus teve que ficar fora da cidade. E o leproso fica dentro da cidade, que agora é ex-leproso, fica na cidade, Jesus fora. Jesus troca de lugar com o leproso, literalmente, por causa do seu pecado. Imagina se Deus não fosse paciente conosco. Imagina se Cristo não tivesse sido paciente com os discípulos. Imagina se Cristo não tivesse restaurado Pedro. Imagina se Cristo não tivesse sido paciente com Paulo, depois de tamanhas atrocidades que Paulo fez, de matar irmãos na fé, de perseguir, de aprisionar pessoas que simplesmente amavam a Cristo e pregavam o Evangelho.
Deus não te trata assim. E a pergunta que eu te faço é: por que você trata as pessoas assim? Por que você é impaciente com as pessoas? Por que você quer que elas mudem instantaneamente? Por que você não é paciente com os fracassos do seu filho? Por que você não é paciente com as lutas do seu marido? Por que você não é paciente com as dificuldades da sua esposa? Por que você não é paciente com os fracassos, com os pecados, com as dificuldades dos seus irmãos na fé? Porque Deus foi paciente com você e continua sendo. A paciência, meus irmãos, vai ser a habilidade, em meio à dor física, em meio à dor mental, de eu Ele diz assim: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na amargura do meu espírito, queixar-me eu na amargura da minha alma. Ainda hoje a minha queixa está em amargura, o peso da mão dele é maior do que o meu gemido. Tendo tédio da minha vida e livre curso a minha queixa, falarei na amargura da minha alma, porque aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Olha mais. Tens prazer em oprimir e desprezar a obra das tuas mãos, favorecer os desígnios dos ímpios? Por que me tirastes da madre e do ventre da minha mãe? Ah, se eu não tivesse expirado, olhos nenhum me vissem. As águas gastam as pedras, as enchentes arrebatam os solos, sinto que fazes perecer a esperança do homem. Ainda que me chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele tivesse escutado a minha voz. Pois ele me quebranta como uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa, não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Não parece o mesmo homem, porque agora ele está doente, cheio de chagas, o corpo dilacerado pela dor. Ele se torna uma abominação aos olhos das pessoas. O texto fala que ele fedia. Portanto, a paciência, ela é expressada nesses momentos. No meio da dor, no meio do sofrimento mais intenso do meu ser, eu respondo a Deus com paciência, ao invés de responder com amargura, com ira e com tristeza profunda. O que mais as Escrituras vão nos dizer? Vamos lá? Quarta característica de um pacificador, de alguém que busca resolver conflitos. Versículo 1: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, suportando-vos uns aos outros no amor. Quarto e último ponto da nossa mensagem desta noite. Para você ser um pacificador, você precisa ser tolerante, suportando um ao outro em amor. Para você ser um pacificador, você precisa ser tolerante. O termo tolerância traz sentimentos mistos para nós hoje. Por quê? Porque nós somos constantemente acusados de intolerantes. Não é isso que os militantes do movimento homossexuais dizem sobre a igreja? Não é isso que muitas vezes aqueles que são contra a palmada dizem com relação à igreja? Não é isso que muitas mulheres do movimento feminista dizem com relação à igreja? Que nós somos intolerantes? Portanto, às vezes a gente tem dificuldade com esse termo e a gente tem dificuldade de se assumir como tolerante em algumas situações. Mas demonstrar tolerância em certas circunstâncias é bíblico. Especialmente quando aquilo que o outro faz não é identificado claramente nas Escrituras como sendo um pecado. Como tiques nervosos, como mastigar e fazer barulho, como a pessoa ter certas peculiaridades, maneirismos, hábitos que você acha estranho, mas que a Bíblia não fala que são pecado. Muitas vezes, pessoas que são intolerantes não conseguem lidar com isso, mesmo isso não sendo pecado. Portanto, a ideia de tolerar aqui é de suportar, aturar aquilo.
Quantos relacionamentos as pessoas quebram por causa que não toleram tiques nervosos do outro? Por causa que não toleram um hábito que não é pecaminoso, mas que a pessoa não tolera. Às vezes, já vi gente que não suporta andar com outra por causa do jeito de vestir. E não é vestir de forma sensual, dispendiosa, como a Bíblia fala. É simplesmente porque a pessoa acha que a outra é brega. Isso é intolerância, meus irmãos. Portanto, a tolerância aqui é qualificado pelo termo amor, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos a alguns entendimentos do que seria essa tolerância amorosa. Primeira questão que a gente pode pensar sobre tolerância amorosa é a habilidade de reconhecer que Deus faz cada pessoa diferente uma da outra. Ser tolerante é a habilidade de reconhecer que Deus faz pessoas diferentes de você. Deus, ele faz as diferenças. As pessoas têm habilidades, talentos, dons, ministérios, histórias, gostos, cor de pele, sexo, formato do corpo diferentes umas das outras. E isso, gente, é a criatividade de Deus sendo manifestada, sendo expressada diante dos nossos olhos. Só que às vezes a gente não quer a criatividade de Deus. Quantas pessoas casam com a outra e querem fazer da outra sua imagem e semelhança? Ao invés de caminharem juntas para que ambos sejam imagem e semelhança de Deus. Não, eu quero... você não faz... não põe a mesa, não arruma a mesa do jeito que eu acho que tem que pôr. Eu quero que você faça desse jeito, porque esse é o jeito certo. Aonde na Bíblia fala que aquele é o jeito certo? Mas na sua cabeça você acha que é o jeito certo e você quer que o outro seja igual a você. Tolerância também é a habilidade de distinguir entre questões pecaminosas e questões não pecaminosas. Na maioria das vezes, a intolerância não se refere a questões pecaminosas. E eu preciso discernir o que é pecaminoso, que eu não posso abrir mão, que eu não posso coabitar, e o que não é pecaminoso, que eu posso suportar, que eu posso ser tolerante. E às vezes, até mesmo com relação a algumas questões que podem ser pecaminosas, as Escrituras nos vão dizer que nós podemos exercer a tolerância. Agora, eu faço uma pergunta: que direito você tem de ser intolerante com aquilo que não é pecaminoso? Hebreus 5,14 vai dizer que o crente maduro, o crente forte, ele discerne a diferença entre certo e errado. Isaías 5,20 vai dizer: ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam mal. A intolerância, meus irmãos, é um sinal forte de legalismo. Os legalistas têm muito problema em tolerar os outros. Por quê? E quando eu falo de legalismo aqui, não estou falando daqueles que exigem do outro serem bíblicos. Eu estou falando do legalismo num sentido de erguer o julgamento num patamar acima do patamar bíblico. A Bíblia nos orienta em vários momentos a julgarmos de acordo com as Escrituras. Mas o legalista, ele julga num patamar acima das Escrituras. Ele coloca regras próprias, ele coloca leis próprias, ele coloca questões próprias, ele julga as pessoas não pelo que a Bíblia fala, mas pelo que ele acha que as pessoas têm que viver e fazer. Muitos momentos a história da igreja tem demonstrado isso. Pessoas julgando outras porque não fazem aquilo que elas entendem que eles deveriam fazer, sendo que as Escrituras não dizem isso. Tiago 4,11 diz o seguinte: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Portanto, não julgue algo que você não tem certeza que é errado do seu irmão como se fosse errado. Não julgue algo que, de acordo com a lei de Deus, não é considerado errado. É como se você dissesse: olha, a Bíblia não condena isso aí, mas todo mundo sabe que isso é pecado. Na verdade, Deus não colocou, mas acho que Ele deveria ter colocado isso na Bíblia. A ideia de Tiago aqui de falar mal é falar com superioridade do outro. Então, quando você julga algo como pecado, que a Bíblia não diz que é pecado, você não julga apenas o seu irmão, você julga a Bíblia. Você está dizendo o seguinte: a Bíblia não é rigorosa o suficiente. A Bíblia deveria ser um pouco mais rigorosa. Tem coisas aqui que, aliás, não tem coisas aqui que deveriam estar.
Algumas vezes, o pecado na vida do irmão deve ser tolerado. Por exemplo, eu aconselho várias pessoas que eu tenho que tolerar o pecado delas. Eu aconselho homens que estão lutando contra a pornografia, que nós chamamos de um pecado escravizador. E aí, muitas vezes, a nossa sessão começa com prestação de contas. E eu pergunto para eles: você caiu no pecado essa semana? Ele fala: caí, pastor. Imagina se eu não tolerasse esse irmão. Ele está lutando contra o pecado, mas está tendo dificuldades. Está difícil para ele. Ele tem feito o que nós temos pedido, nós temos caminhado com ele, mas é um hábito de anos que ele não consegue mudar em uma semana. E muitas vezes é uma luta complicada. Eu preciso ser paciente e tolerante com esse irmão. Não é passar a mão na cabeça. Não é fingir que ele não pecou. Não é deixar de lado. É encarar com seriedade o pecado, usar todas as maneiras que a Bíblia nos orienta para lutar contra aquele pecado, mas entender que ele pode cair de novo. Agora, eu não estou dizendo aqui que aquela pessoa que mastiga fazendo barulho, de boca aberta, que tem hábitos que são meio incômodos, que você não pode conversar com ela sobre esse hábito. Você pode. Eu estou dizendo que você não pode dizer que ele é um pecado, ou tratar como um pecado, porque a Bíblia não faz. Mas o que tem mais a ver com tolerância? Tolerância também é a disposição de permitir que outras pessoas tenham liberdade de expressar e desenvolver seus estilos de vida diferentes, singulares, desde que não seja de forma que as Escrituras condenem. Todos nós temos o nosso estilo de vida particular. Todos nós temos a nossa rotina. Temos o lugar para onde gostamos de viajar. O que gostamos de fazer no nosso feriado, nas nossas férias, num final de semana. Todos nós temos estilos de vida próprio. Mas o intolerante, ele não vai lidar com isso. Não vai lidar bem com isso. Agora, o que a Bíblia diz que não pode estar no nosso estilo de vida? A imoralidade, o hedonismo, o materialismo, o consumismo. Coisas como essas, sim, devem ser confrontadas. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do irmão que prefere assistir um filme diferente do seu. Eu estou falando do irmão que prefere fazer um programa diferente do seu no final de semana. Ou seja, isso é o estilo de vida. Eu preciso entender que as pessoas são diferentes de mim e, portanto, terão um estilo de vida diferente do meu. O princípio é que temos que ser tolerantes enquanto as pessoas se encaixam dentro do contexto das Escrituras. Olha o que Romanos 14 diz para a gente: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e quem não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Paulo está falando aqui para a gente de dois grupos na fé. Dois grupos dentro da fé cristã. Um grupo que é fraco na fé. O que é fraco na fé tem a consciência fraca. Ela não foi treinada biblicamente. Ele tem escrúpulos sobre o que é ser um crente maduro. Ele não sabe exatamente como um crente maduro deve viver e o que deve fazer. Paulo fala, não julgue o crente que é maduro. Porque muitas vezes o fraco na fé pensa assim, mas como ele pode fazer tal coisa? Ele não vê que a Bíblia diz que é errado? Na cabeça dele é errado, ele acha que a Bíblia diz que é errado, mas na verdade ele não tem maturidade bíblica, profundidade bíblica para poder discernir. Já o outro grupo é o forte na fé, ou seja, os cristãos maduros. E Paulo fala, não olhe com desdém para o que é fraco na fé, porque ele não cresce, porque de alguma maneira ele está estagnado nesse crescimento. Não olhe com desdém. E muitas vezes tem crentes que falam assim, eu não vou limitar a minha fé por causa de um crente que não quer crescer. Mas Paulo fala assim, se for necessário, eu nunca mais comer carne, para não escandalizar um irmão fraco na fé, eu nunca mais comerei. E muitas vezes os chamados maduros, os fortes na fé, não querem abrir mão de algumas coisas em prol daquele irmão que é fraco na fé, que tem a consciência ainda frágil. Portanto, o que Paulo está querendo nos dizer é, não se atreva a julgar, a declarar julgamento quanto às ações do mais fraco, quanto às opiniões do mais fraco, sem autorização das Escrituras.
A longanimidade visa suportar esse irmão, visa tolerar esse irmão, ao invés de julgá-lo com desdém, ao invés de desprezá-lo, de menosprezá-lo. Paulo fala, Deus aceita os dois. Eu falo isso porque essas diferenças causam problemas na igreja, muitos problemas. Durante séculos, diferenças como essa têm dividido a igreja. Se aplicarmos o que vemos aqui, imagina o que nós teríamos. Em vez de membros brigando dentro da igreja, por questões pequenas, minúsculas, questões irrisórias, nós teríamos paz na igreja. Nós teríamos amor, nós teríamos tolerância na igreja. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz nessa noite, se vocês querem de fato serem pacificadores, em especial eu digo isso para a liderança da igreja, porque a liderança tem um chamado especial para a pacificação. Se você, pai de família, homem do seu lar, líder da sua casa, quer ser um pacificador, se você, mulher, quer ser uma pacificadora entre seus filhos, ou se vocês querem ser pacificadores entre as pessoas da igreja ou fora da igreja, vocês precisam ser humildes. Vocês precisam ser mansos, longânimos e tolerantes. Esse é o estilo de vida daquele que de fato é um pacificador. E o que ele fala no versículo 3, qual é o resultado disso? Qual é o resultado dessas características? O que elas vão proporcionar? Unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós formos assim, quando nos esforçarmos para sermos assim, quando entendemos isso como alvo para as nossas vidas, nós teremos paz. Portanto, seja humilde, seja manso, longânimo, tolerante como o nosso Senhor Jesus Cristo foi quando esteve aqui na terra. Ele, o príncipe da paz, o conselheiro dos conselheiros, ele foi assim, e ele nos chama para ser o mesmo. O nosso Deus é o Deus da paz. Ele estabeleceu paz conosco em Cristo Jesus. E ele chama você, meu irmão, você, minha irmã, você, criança, você, jovem, você, adolescente. Ele chama vocês hoje, nesta noite, para derramarem paz, para viverem em paz, para serem pacificadores. Nele você encontra o auxílio necessário para ter paz. Nele você encontra a paz do coração. E nele você se torna aquele que promove a paz. Ele te aceitou, ele te perdoou, ele te deu a sua palavra, ele está em você. Portanto, busque a paz. Viva em paz. Porque essa paz, ao mesmo tempo que ela é o resultado da resolução de um conflito, é uma paz que aponta para a grande paz que um dia teremos, a paz da eternidade. Cada momento que um conflito é resolvido, cada circunstância em que é encontrada a paz, cada vez que irmãos reatam relacionamento, cada vez que cônjuges se amam mais, que filhos reatam relacionamento com os pais, que inimigos deixam de ser inimigos e se tornam amigos, cada vez que isso acontece, isso promove paz, e essa paz aponta para a glória, para a grande paz que nós iremos ter, a paz no céu com o nosso Senhor por toda a eternidade. Você quer essa paz? Você realmente quer o céu? Você realmente quer viver em paz por toda a eternidade? Portanto, promova a paz. Essa paz já começou. Quando o Filho de Deus pôs os pés neste mundo, Ele instaurou essa paz. Essa paz está no reino de Deus. Essa paz está na igreja do Senhor. Essa paz é o que o mundo tem que ver na igreja. Por que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, fala assim, é vergonha para a igreja, é desonra para a igreja, vocês terem conflito entre vocês e vocês pedirem para um ímpio julgar o conflito entre vocês, isso é desonra para a igreja. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo está querendo dizer, a igreja tem que ser o testemunho para o mundo da paz. O mundo tem que olhar para a igreja e ver paz. O mundo tem que olhar para essas relações e enxergar a paz. O mundo tem que ter na igreja um referencial de paz. O mundo tem que ver na igreja pessoas humildes, pessoas mansas, pessoas pacientes e pessoas tolerantes. Se o mundo não vê isso na igreja, ele não verá em lugar nenhum mais. E o mundo necessita desesperadamente dessa paz e dessas características aqui que Deus nos chama a ter. O mundo que nós temos visto sendo assolado por ataques terroristas,
O mundo que nós temos visto que pais matam filhos, que filhos matam pais. O mundo que nós temos visto que marido matam esposas, esposas matam maridos para ficarem com heranças. O mundo que nós temos visto que pessoas brigam no trânsito, se ferem, se machucam e se matam. Esse mundo tem que olhar para a igreja e ver, há uma diferença no meio desse povo. Esse povo é diferente, nesse povo há paz. Nesse povo há pacificação. Esse povo representa algo, mostra algo, que eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não encontro. Mas no povo de Deus, no meio do povo de Deus, eu encontro paz. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. É assim que devemos andar. Que Deus nos abençoe. Oremos.